Oi, eu sou a Liz Ampierre, médica geriatra, especialista no tratamento das demências, e hoje eu vou falar sobre a síndrome do pôr do sol, ou Sundowning. Essa síndrome ela é muito comum em pacientes com demência de Alzheimer ou até mesmo outros tipos de demência. Nesse vídeo eu vou explicar o que é, por que ela acontece, o que pode estar envolvido nas causas, o que a gente pode fazer de tratamento, tanto de medicamentos quanto de mudanças de ambiente, e os principais aspectos envolvidos e as situações que geram na família a síndrome do pôr do sol. Então, por que acontece a síndrome do pôr do sol e o que é? Vocês já repararam que algumas pessoas que têm demência, principalmente a demência de Alzheimer, ficam mais agitadas no período do entardecer? Então elas têm um comportamento durante o dia e chega no período da tarde para a noite, com o pôr do sol, ela fica ansiosa, agitada, irritada, pode parecer até que tem uma outra personalidade. Às vezes a pessoa começa a ter um hábito de andar de um lado para o outro, que a gente chama de perambulação, ou ficar abrindo e fechando armários, mudando a roupa. Até mesmo é muito comum as pessoas falarem assim: eu quero ir embora, me leva para minha casa, eu quero sair daqui, vamos embora daqui. Pode até mesmo não reconhecer familiares que fazem parte já da rotina cotidiana dessas pessoas. Isso acontece por muitos fatores. Então vamos lá. O cérebro da pessoa, ao envelhecer, ele tem uma atrofia, e isso é normal. No cérebro da pessoa que tem uma demência, essa atrofia ela é maior. E a área responsável pelo controle do que é dia e do que é noite, e do entendimento do que é dia e do que é noite, pode sofrer uma atrofia maior. Isso faz com que a pessoa tenha dificuldade de entender o que é dia e o que é noite. Além disso, alguns hormônios produzidos pelo nosso cérebro também podem estar alterados nos pacientes com demência. É o caso da substância melatonina. Ela é uma substância produzida por uma glândula no cérebro que nos ajuda a regular o ciclo do sono e o ciclo do acordar, que é chamado de vigília. Então, pela baixa produção da melatonina, pela baixa capacidade do cérebro com demência de lidar com a presença dessa substância, a pessoa com demência começa a ter dificuldade de organizar os seus pensamentos durante o dia e durante a noite. Além disso, ambientes que tenham pouca iluminação, tanto a luz do sol quanto a própria iluminação elétrica, também podem fazer a pessoa aumentar o risco de apresentar agitação. Por fim, às vezes a agitação está relacionada também a dores, a depressão, a ambientes muito agitados, muito barulhentos, uma mudança de rotina muito grande. Então, todas essas causas juntas podem agravar e causar a síndrome do pôr do sol. Agora eu vou dizer como a gente faz para identificar se a pessoa que eu convivo e que tem a demência está apresentando a síndrome do pôr do sol. Então a gente precisa se atentar. Essa pessoa ela tem um comportamento durante o dia e um comportamento no período do entardecer e da noite? Essa pessoa começa a ter agitação, alucinação, agressividade no período do entardecer? Essa pessoa tem muitas alterações de sono, tem muita dificuldade de dormir no período da noite, tem insônia e às vezes tem uma sonolência muito importante no período do dia? Então todos esses são fatores que fazem a gente pensar que ela tem sim a síndrome do pôr do sol e que a gente precisa tomar atitudes específicas para resolver essa situação ou pelo menos tentar melhorar ao máximo. Então, vamos pensar no que fazer quanto ao ambiente e quanto à rotina. Quais ajustes a gente precisa fazer? Para diminuir os riscos de acontecerem agitação, o paciente ele precisa de exposição solar diariamente. Pelo menos pela manhã ou pela tarde, a pessoa precisa estar em contato com o sol para o cérebro dela e o organismo dela entender que aquele período é o período do dia.
Uma outra coisa, esse período da penumbra, quando a gente vê o entardecer, ele é um período que causa a agitação na pessoa com demência. Então, o que a gente recomenda? Acender as luzes da casa antes que o entardecer comece. Então, por volta de 4 horas da tarde, 5 horas, acender as luzes e aí mantê-las acesas até o período da noite, para que a pessoa não tenha a percepção da queda da iluminação natural do sol. Isso ajuda de fato a melhorar. Além disso, uma pessoa que tem a síndrome do pôr do sol e que tem alguma demência precisa de uma rotina bem organizada. Então precisa que o banho seja no mesmo horário, as alimentações sejam no mesmo horário, que ela tenha uma hora de dormir e uma hora de acordar. Isso reduz muito o risco de agitação. Inclusive, se isso estiver acontecendo, evite sair de casa no período da tarde. Se tiver atividades para fazer fora de casa ou receber familiares ou atividades que fogem da rotina, prefira realizá-las no horário da manhã, porque isso diminui as chances da agitação no período da tarde. Por fim, quando a pessoa apresentar uma agitação, tente não brigar e não discordar com a pessoa. Às vezes a gente quer trazer a pessoa para a realidade, às vezes a gente quer explicar para ela que o que ela está dizendo é errado. Porém, nesse momento, isso só causa mais estresse e mais angústia. Você nunca vai ganhar essa discussão. Então, não discuta com a pessoa. Se a pessoa quiser falar, eu já tomei banho, eu não quero tomar banho agora, a sua estratégia vai ser, tudo bem, então você espera de 10 a 15 minutos e aí você oferece novamente o banho. Vamos lá, vamos tomar um banho. Pode associar uma coisa boa ao banho depois. Depois do banho a gente vai comer aquilo que você gosta, a gente vai fazer aquilo que você gosta, a gente vai a algum lugar. Então sempre associar a uma coisa prazerosa. Outra coisa, se a pessoa disser, eu quero ir embora para minha casa, você não vai dizer para ela, eu tô na minha casa já. Não, você vai dizer assim, tudo bem, nós vamos daqui a pouco, ou tudo bem, nós vamos amanhã, porque agora já tá escuro, ou nós vamos daqui a pouco, nós vamos depois da janta. Isso não significa que você tá enganando a pessoa. Você só está resolvendo aquele conflito para não gerar agitação e angústia. Em relação a medicamentos, os medicamentos são a última opção para o tratamento da síndrome do pôr do sol. Por quê? Eles causam efeitos colaterais. Normalmente eles levam a sedação, eles levam uma piora da capacidade da memória, eles podem aumentar o risco de queda. Então a gente vai utilizar na menor dose possível, pelo menor tempo possível. E, idealmente, somente depois que todas as outras estratégias já estiverem ajustadas. Tudo bem? Então, fico disponível para dúvidas e espero vocês no próximo vídeo.